Ótimo dia! Vamos estudar a termodinâmica, continuando o mesmo tema e lembrando que a termodinâmica ela estuda as relações entre trabalho, calor e desse sistema com o meio externo, o meio ambiente. Então, o trabalho numa transformação gasosa, para esse estudo de hoje, que a gente quer reforçar a primeira lei da termodinâmica, nós vamos trabalhar essas grandezas do trabalho de uma força, o calor, e analisar como que o sistema recebendo ou perdendo energia ou mantendo constante a variação do volume, como que nós realizamos o trabalho pela força nesse sistema. Então, nós temos aqui um cilindro, inicialmente, com uma pressão 1, temperatura 1 e volume 1. Aí nós fornecemos um calor para o sistema. Então, ao receber o calor, o sistema expande e aplica uma força no ambiente. Por isso, ele expande. Então, nesse processo, o estudo revelou assim, que o gás perde energia. E o gás vai realizar um trabalho sobre o ambiente, porque existe uma força sobre o ambiente externo ao cilindro. Então, nesse processo, a pressão observada constante e variada a temperatura e o volume em relação ao estado inicial, após o recebimento desse calor, houve uma variação positiva do volume, porque ele aumentou, né? O volume estava nessa nível e expandiu para esse nível segundo aqui. Então, a variação do trabalho foi positiva, porque a expansão, ela realizou um trabalho sobre o ambiente, sobre esse meio externo aí. Agora, da mesma forma que a variação do volume e a força exercida no meio externo e a variação do volume gerou esse trabalho positivo, porque foi sobre o meio, se não tivesse ocorrido a variação do volume, o trabalho também não teria ocorrido. Por quê? Trabalho é a força vezes a variação do volume. Então, é o que deslocou o êmbolo. E se, por situação contrária, o êmbolo, em vez de expandir, ele tivesse sido comprimido, né? Então, o gás não teria exercido a força no meio externo. O meio externo teria exercido. Então, teria sido aplicada uma força aqui. Então, esse sistema recebeu a força do meio externo e aplicou, então, uma variação de volume, ficou negativo, então o trabalho resultou num trabalho negativo. Falha zero. Graficamente, se você fizer um gráfico de pressão e volume, então a linha estabelece aqui uma área entre o estado inicial do volume e o final, e também entre a pressão inicial e final. Se por acaso a transformação ocorresse sob pressão constante, então a pressão ficaria constante, né? E ocorreria aqui uma variação de volume entre esse ponto inicial e o final. Então essa área aqui também é a medida do trabalho realizado. No caso aqui, esse trabalho, que é a medida dessa área, é essa medida, que é a variação do volume, vezes a medida de cá, que é a pressão, que no caso é constante, né? Pressão única. Então, seguindo aqui, nós podemos dizer que, imagina um sistema, tá?
que você aumentou a temperatura dele. Então, se você aumentou a temperatura do sistema, você tem a energia aumentada. Se você diminuiu a temperatura, você tem menos agitação das moléculas, você tem a energia interna diminuída. E se você não alterou a temperatura, a variação da energia interna é zero. Então, dessa forma, nós podemos aplicar essas ideias e também acrescentar o seguinte, que o calor recebido, ele é sempre positivo e o calor cedido, ele é sempre negativo. Recebido é sempre positivo e o calor que o sistema cede é sempre negativo. Então imagina nessa aplicação aqui. Você fez um fornecimento de energia via esse aquecimento aqui de 200 joules. E para o êmbolo sair da posição inicial e chegar na posição final aqui, ele consumiu 60 joules. Então esse sistema recebeu energia de 200. Para expandir o êmbolo, ele consumiu 60. Então a energia final dele, que é 140, é positiva. O sistema tem um balanço de energia positivo. E isso aí com a aplicação da primeira lei da termodinâmica que nós já estudamos na aula anterior. Ok? Nós vamos fazer duas aplicações para a gente reforçar essa ideia aí. Imagina aqui, um gás ideal sofre uma expansão durante a qual recebe 100 joules de calor. Então, calor 100 joules do meio ambiente e realiza um trabalho de 60. Então, o trabalho realizado tem 60 joules. Determina a variação da energia interna sofrida pelo sistema. Então, a variação da energia, a primeira lei da termodinâmica, é a quantidade de calor menos o trabalho realizado no processo ocorrido. Então, é de 40 joules. Então, a variação de energia aí foi positiva, igual esse mesmo caso aqui. Tá certo? É Q menos o trabalho realizado. Para realizar a movimentação da expansão, né? Nessa outra proposta aqui de aplicação, numa transformação isobárica, a pressão constante, seria esse caso aqui, tá? O volume do gás ideal aumenta de 0,5 para 2. Então, a variação de volume aí é 2 menos o 0,5. E sob pressão de 5. Então, pressão 5 newtons por metro quadrado. Durante o processo, o gás recebe no ambiente 12 joules. Então, calor de 12 joules. Determine o trabalho. O trabalho, nesse caso, ocorre aqui que é uma transformação isobárica, então ele segue essa particularidade aqui. Então, é a pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho é a pressão de 5 vezes a variação do volume, que é 1,5. Então, é 7,5 joules. E a variação da energia, pela primeira lei da termodinâmica, que nós já estudamos, é quantidade de calor menos o trabalho realizado. Então, a variação de energia vai ser a quantidade de calor recebida, que é 12, e durante o processo o gás recebe também 12 joules. O calor determine, então, o trabalho de 7,5. Então, a variação de energia é o calor 12 menos 7,5, 4,5 joules. Então, a variação de energia aqui é positiva, significa então que ela aumentou, porque aumentou a temperatura e, no caso aqui, ela
tem que o sistema tem a quantidade de calor positiva, ó, 12 joules, então ele recebeu energia do ambiente, ele não cedeu. Então, por isso que está escrito aqui, ó, a gente tem que verificar isso, porque o sinal da quantidade de calor é de acordo se ele recebeu ou ele cedeu. Então, como ele recebe, então a quantidade de calor aqui é positiva. Então, 12 joules é positivo porque ele recebeu. Então, tem que seguir exatamente essas informações para que essas equações elas revelem no final o quanto de energia variou para aquele sistema realizar aquele processo físico. Por hoje é só, nós vamos encaminhar uma lista de exercícios para aplicar esse assunto. Ótimo dia!